Muito bem, queridos, a graça e a paz do Senhor. Vamos para mais um devocional da nossa livro de Jó, da nossa SEB. Muito feliz por todos aqueles que estão comparecendo. E agora nós estamos na lição 7, que tem como título A Teologia de Bildade. Se há sofrimento, há pecado oculto. E o tema do nosso devocional de hoje tem este título: Como se usam as palavras. E o texto se encontra em Jó, capítulo 18, versículos 1 e 2, que diz assim: Então respondeu Bildade o suíta e disse: Até quando usareis artifícios em vez de palavras? Considerai bem e então falaremos. Meus queridos, assim como vimos no diálogo de Elifas, hoje e agora nós estamos com a teologia de Bildade. E os 3 momentos em que Bildade interage com Jó, ele tem no primeiro diálogo uma visão do caráter de Deus. Já no segundo, que é esse aqui que nós estamos tratando, ele vai falar da defesa da moralidade tradicional. E no terceiro discurso dele, contato, ele vai tratar da exaltação da onipotência de Deus. Queridos, quando a gente observa, e ainda vamos estudar Zofar, mas a gente vai entender que nós temos, tanto na dinâmica de Elifas, Bildade e Zofar, 3 eixos diferentes, mas com uma mesma direção. E que direção é essa? Justiça retributiva. Ou seja, é a justiça da contrapartida. Você recebe aquilo na medida daquilo que você oferta, do que você dá. No caso aqui, a visão de Bildade vai versar na recompensa dos bons e no castigo dos maus. Queridos, o mal é um mistério para a nossa compreensão. É difícil tratar desse tema. E nesse segundo discurso, Bildade ele demonstra estar aborrecido e desapontado com as alegações de inocência de Jó. E por isso ele enfatiza o castigo de Deus sobre os ímpios e advertiu o patriarca quanto ao perigo de questionar as ações do Senhor. E o que nós podemos verificar é que Bildade aqui está acusando Jó de presunção, de autoavaliação, de impaciência. Tudo isso, queridos, são pecados, espirituais e pecados que nós cometemos contra nós mesmos. Eu tenho aqui uma relação desses pecados espirituais, pecados que nós cometemos contra nós mesmos. Pessoas de mente dividida, cegueira e ignorância espiritual, loucura, orgulho, repreensão, a ambição, vanglória, suicídio, autojustificação e presunção. E a autojustificação é a falsa necessidade de explicar e justificar atitudes, ações e comportamentos usada como pretexto para não encarar, sequer admitir o verdadeiro problema. A racionalização, queridos, é um derivado da autojustificação. E o que a gente vê aqui é que a gente não encontra num texto completo do livro de Jó essa tendência de Jó ele criar essa autojustificação sobre a sua vida, sobre alguma condição de pecado oculto. A gente não encontra. Muito pelo contrário, a gente encontra um homem íntegro que tinha uma dinâmica
com Deus, de buscar cuidar da sua vida espiritual, de não cometer pecados, principalmente dos seus filhos. E com relação à presunção, é a opinião demasiadamente boa e lisonjeira sobre si mesmo. A gente não encontra isso em Jó. O que nós podemos ver, queridos, é que a gente entende e vê que o próprio Bildade é que usa desse artifício. Porque Provérbios 12:15 ele traz essa palavra. O caminho do insensato parece-lhe justo, mas o sábio ouve os conselhos. Provérbios 14:12 vai dizer que há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte, queridos. Isaías, capítulo 5, versículo 21, diz: ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e inteligentes em sua própria opinião. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque a gente vê na dinâmica de Bildade essa presunção nele de predefinir uma pecha, um estigma na pessoa de Jó. Nós temos lá em Lucas capítulo 16, versículo 15, uma fala de Jesus que é muito propícia para esse momento. Vocês são, Lucas 16, 15, vocês são os que se justificam a si mesmos aos olhos dos homens, mas Deus conhece o coração de vocês. Aquilo que tem muito valor entre os homens é detestável aos olhos de Deus. Presunção. Eu quero que a partir desse estudo a gente entenda que nós não temos condição nenhuma de primeiro entender o mal na sua essência, porque ele é um mistério. E principalmente, irmãos, criar uma justificação, um pré-julgamento sobre qualquer pessoa. Quer dizer para você que mais 2 textos ainda. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 17, 18, diz: contudo, quem se gloriar, glorie-se no Senhor, pois não é aprovado quem a si mesmo se recomenda, mas aquele a quem o Senhor recomenda. Gálatas 6:3, se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. O texto da nossa devocional fala como se usam as palavras. O que é que nós podemos pensar sobre a nossa vida em relação ao que palavras estamos usando sobre as pessoas que nos rodeiam? Temos que ter cuidado, tá? Não vamos ser presunçosos, não vamos ser autossuficientes. Vamos primeiro amar e olhar primeiro, a trave que está nos nossos olhos. Quero que você venha estar conosco na nossa SEB de segunda-feira e quero orar por você. Que Deus te abençoe e te guarde, que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que Deus alargue as tuas fronteiras e que Deus te dê paz, saúde e muito amor no coração por essa obra. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, amém.